MS Dia Preview, informação até você. Eu falo nessa edição com a doutora Ana Cristina Camargo, vai contar bastante sobre a vida dela, sobre a trajetória dela na vida pública e principalmente a experiência excelente que contribuiu muito para Campo Grande na SUBEA, isso mesmo, a pasta de bem-estar animal da Prefeitura de Campo Grande. Se eu fosse você, ficava no vídeo. Obrigado, feliz aqui pela sua vinda, admiro muito o teu trabalho, toda a contribuição que você deu quando esteve na pasta da SUBEA. Também feliz por ter existido a SUBEA a partir desse trabalho que vocês começaram lá atrás, né? Que eu acho que representa todo o engajamento de muita gente que se preocupa com isso, as ONGs, a sociedade em geral, né? Todo mundo tem algum bichinho, né? E também se preocupa com o bem-estar dos bichos, mas principalmente a cidade tem uma sistematicidade melhor, uma organização melhor para fazer política pública nesse sentido. Seja bem-vindo. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, é bom estar aqui, obrigada mesmo. Olhando para trás, assim, por exemplo, você ajuda, participa da criação da SUBEA. Isso é em 2018, mais ou menos? Isso. Puxando essa linha do tempo. Quer dizer, Isso. é uma pasta que era já um anseio antes da eleição de 2016, mas ela não é criada logo de imediato. Isso. Então, ou seja, continua aquela pressão, aquele pedido do pessoal para que ela existisse. E aí, para ela nascer, teve todo um trabalho também, né? Ela não nasceu num passe de mágicas, até porque, por passe de mágicas, por uma questão de passe de mágica, já teria nascido antes, né? Muitos vereadores já pediam isso, população, ONGs e tal. Aí, para isso acontecer, teve que ter toda uma organização de base. Você participou disso, como que foi? Exatamente, na verdade já é um pedido, né, que de alguma forma tem alguma representação, né, para parte de bem-estar animal, seja através de uma subsecretaria, uma coordenadoria, mas que exista algum lugar específico que trabalhe, que desenvolva políticas públicas para o bem-estar animal. Então, houve todo um movimento que já vem de algum tempo com as ONGs, com os protetores, e aí foi criado, primeiramente, o Conselho, né, o CONBEA, Conselho de Bem-Estar Animal aqui do município. Eu estive nesse conselho, estive na primeira presidência desse conselho, e depois do conselho a gente continuou na luta, continuou com a negociação, né, com os políticos. Na época, o prefeito era o Marquinhos Trage. E, enfim, em 2019, em dezembro de 2019, foi finalmente criada a pasta, a Subsecretaria do Bem-Estar Animal. E em 2020, em janeiro de 2020, eu acabei assumindo, né, tive a honra de assumir essa pasta em 2020. Então foi toda uma luta mesmo, não só das ONGs, mas também de todo esse grupo maravilhoso aí que a gente tem de protetores independentes, né? Porque tem uma demanda crescente e toda essa organização existe também porque vai lidar com o dinheiro público, né? Sim. E nunca fica do tamanho que se inicia, né? Essa luta aumenta e cresce, a cidade também cresce, né? E contribui muito para isso. Nesse trabalho prévio, houve uma referência, uma inspiração em relação a outras cidades do Brasil que também estão mais preocupadas, talvez até mais avançadas nesse debate? Sim, houve. Na época, na verdade, a gente procurou o que estava acontecendo no Brasil, de uma maneira geral. Claro que também fora do Brasil, mas a realidade é diferente. Então, a gente acaba, mesmo dentro do Brasil, a realidade é diferente, né? Às vezes a realidade que se aplica para um estado não é exatamente, né, o que aplica... Exatamente. Então, é diferente. Mas sim, a gente procura, porque a gente sabe que tem locais que tudo isso da política pública, dessa criação de uma pasta específica para o bem-estar animal, os conselhos já estão mais desenvolvidos, né? Então, Minas Gerais é um exemplo, inclusive na época, uma das nossas gestoras esteve lá para poder conhecer, Campinas é outro exemplo, algumas cidades também de São Paulo estão bem desenvolvidas. Então, tem alguns lugares, sim, que a gente serviu assim, de base para a gente imaginar o que poderia ser implantado aqui dentro da realidade aqui do nosso município e do nosso sempre estado. Adaptando, né? Sempre trabalhando. E principalmente, assim, eu acho que o grande marco da SUBEA, do teu trabalho, da equipe toda, em mérito da Prefeitura de Campo Grande ter pensado em priorizar também essa questão, é muito também de abrir a cabeça das pessoas e conscientizar mais, né? Sim. Porque, bom, eu lembro de um passado não tão distante, onde imaginava-se essa questão de bem-estar animal, é só castração,
é coisa lá do Centro de Zoonoses, né? E ponto final. Né? Aí a inovação nesse sentido era o castramóvel e muita gente até reclamando da fila do castramóvel. Vai muito além disso. Com esse trabalho de início da SUBEA, veio-se as feiras, veio-se a questão da conversa, da responsabilidade da adoção e muito trabalho de mídia, muito trabalho de aparecer na mídia, de conversar, de avisar desses eventos, de estar envolvido e até a transversalidade também com as outras pastas, nessa conversa para fazer a coisa dar certo, inclusive também com o Centro de Zoonoses, né, que era importante. É importante, né? As parcerias são sempre importantes. Então, parceria com o Centro de Zoonoses, porque cada um tem sua competência, mas a gente precisa trabalhar junto, parceria com o DECAT, né, também um órgão muito importante. Fundamental, né? Parceria com o Ministério Público, eles são excelentes também, então existe todo um trabalho de parceria com o Ministério Público. Na verdade, ninguém caminha sozinho, né? Para a gente caminhar e ter sucesso, a gente precisa realmente de parcerias, a gente precisa de uma boa equipe. Então, tudo isso foi realizado. E o que você falou, a parte de educação, conscientização, a gente, durante todo esse período, tentou estar sempre trabalhando, e eu acho que é uma coisa que tem que crescer muito mais, né? Foi colocada a sementinha, foi plantada, porque sem a gente conseguir uma mudança mesmo de alguns conceitos, sem a gente conseguir colocar mesmo nas pessoas a importância, por exemplo, que tem uma vacinação, que tem uma vermifugação, que tem na castração, né, para controle populacional, sim, mas também para o bem-estar mesmo do animalzinho. A gente tem que conseguir trabalhar esses conceitos, porque muita gente ainda não entende a importância disso daí e vai passando batido, assim, pega o animalzinho, mas deixa lá, eu nunca vacinei, eu nunca vermifuguei, eu não me preocupo em castrar meu animal, eu não me preocupo em ter um atendimento veterinário. Então, a gente tem que passar para as pessoas como é a maneira certa e responsável de você ser, hoje em dia, tutora de um animalzinho, né? E isso é através de muita educação, muita conscientização, trabalho em escolas, né? Isso. Então, um dos vilões de toda essa operação é o abandono, né? Abandono. Que deu abandono que vai gerar aquelas questões que as ONGs até fazem um trabalho magnífico de aparecer, às vezes, a foto de um gato, de um cachorro ou de algum outro bicho que esteja machucado, abandonado, por aí, buscando às vezes um atendimento veterinário para aquela questão, ou até uma adoção, né? O abandono, ele é crime também, né? As pessoas não sabem disso, mas assim, a partir do momento que você assume essa responsabilidade de ter contigo lá um bichinho, não pode também abandonar ele, né? É uma vida que a gente está lidando com isso. É uma vida. Por isso é importante de trabalhar a guarda responsável, né? Porque é crime, mas infelizmente ainda como a gente... Falta algumas coisas ainda, falta muita coisa, na verdade, dentro dessa parte de direito, né, dos animais, de bem-estar animal, uma coisa que já evoluiu muito, mas a gente tem todo um caminho pela frente, ainda falta muita fiscalização em cima, né? Tudo isso ainda tem que ser estruturado. E está sendo, a gente sabe de toda a dificuldade que a gente tem para nós, humanos, né, como a justiça ainda tem muito, né, coisinha aí que a gente está corrigindo. Imagina ainda nessa parte dos maus tratos, né? Abandono é uma espécie de maus tratos, mas a verdade é que acontece muito e muitas vezes acaba não tendo a punição, embora hoje em dia até já tem a lei sanção, né, que foi um avanço, mas muitas vezes acaba não sendo fiscalizada da maneira adequada e você não consegue punir também da maneira adequada. E isso é uma demanda que também fica a cargo da SUBEA. Então, na época a gente estava criando sim, um departamento, queria trabalhar juntamente com a DECAT para fazer essa fiscalização, né, de denúncia, para a gente estar indo junto, para os veterinários estarem acompanhando, né? Claro que essa competência envolve outros órgãos, envolve parcerias, mas estava sendo estruturado, sim, algo que a gente pudesse trabalhar justamente, conjuntamente, com o DECAT, com o Ministério Público e também com o Centro de Zoonose, né? Não sei como está o desenvolvimento neste momento dessa parte de denúncia. Mas foi dado um ponto de partida naquele momento que você participou. Foi dado um ponto de partida, porque eu acredito que, assim, se a gente não tiver fiscalização e punição, infelizmente a coisa não avança. E aí até o trabalho das feiras, ele depende muito disso também, né? Vamos supor,
até fica uma questão da culpa para o poder público. Vocês vão, na melhor das intenções, fazer as feiras, conscientizar, conversar sobre isso. Só que vai muito também das pessoas ter aquela responsabilidade de empatia, de cidadania, de também não prejudicar aquela vida daquele bicho e também não prejudicar a sociedade. Né? Se todo mundo começar a abandonar bicho por aí, fica difícil também uma questão de da saúde cidade. única também, né? Não é só animal, mas nós estamos falando em saúde única, saúde pública mesmo, né? Então é importante que tenha essa consciência. Esse é o grande motivo de nascer a SUBEA, né? Nas cidades. E isso que eu ia perguntar para ti. Campo Grande é um laboratório importantíssimo para Mato Grosso do Sul, porque aqui é a maior cidade, você tem realidades de cidades do interior, em bairros aqui e tal. Você acha que isso, num curto prazo, médio prazo, longo prazo, dá também para ser aplicado, para ser levado como sugestão para as cidades do interior do Mato Grosso do Sul? Importantíssimo isso, né? Eu acho que tem que ser claro que cada cidade vai trabalhar dentro da sua realidade, né? Porque são várias realidades, a gente vai lá fora, tem um país pequenininho, né? Muito menor que aqui. Aqui num estado consegue ser enorme, tem um monte de realidades diferentes. Mato Grosso do Sul, tamanho da Alemanha, né? Pois é, então. Então a gente vai ter que, claro, teria que estudar cada realidade, mas acho que é super importante, porque na verdade nós somos aqui um local cheio, em que tem muita fauna, muita flora, e a gente não está falando só de gato e cachorro, né? Na verdade nós temos muito mais realidade que apenas gato e cachorro aqui. É claro que essa é a primeira realidade, por exemplo, dentro da SUBEA, que você atua, né, que você vê no dia a dia, gato, cachorro na rua, as pessoas precisando vacinar, as pessoas cansadas, mas a realidade quando a gente fala em bem-estar animal é bem-estar animal, então envolve muitas outras espécies ali fora, cães e gatos, né? Você é da ONG Amiquete, que faz um trabalho magnífico e você manteve sempre esse vínculo também com esse trabalho, com essa missão, mesmo estando na secretaria. Depois você volta para manter a tua dedicação a isso, que envolve também outras pessoas, né, tal. Eu queria que você falasse também um pouquinho desse projeto. Então eu faço parte da ONG, sou presidente da ONG Amiquete. A ONG nasceu em 2017, né? Veio, na verdade, já de um trabalho que eu já fazia. Eu comecei, eu acho que como a maioria das presidentes ou pessoas que hoje em dia participam de uma ONG começaram como protetores independentes, né? Então, eu comecei como uma protetora independente. Ou seja, acolhendo. Exatamente. Acolhendo, cuidando, dando trato, castrando e depois procurando um adotante responsável, porque é o sonho de qualquer pessoa encontrar um tutor responsável. Por isso que às vezes a gente acaba ficando com muitos animais, porque a gente não encontra o tutor daquele perfil que a gente procura, né? E aí a gente acaba ficando. E como que é pro bichinho também? Porque ele vai se apegar a ti, né? Você vai tratar ele bem, você vai acolher ele legal, até achar essa pessoa leva um certo tempo. Muitos acabam ficando, né? Nessa história, muitos acabam ficando, na verdade, porque é difícil mesmo. Você cria todo um elo, né? Eu falo que assim, o protetor, que não é porque você está em um que você deixa de ser um protetor, né? Você pode não usar esse nome independente, o pessoal fala, porque isso faz parte de uma ONG. Mas o sentimento é o mesmo. Eu acho que a gente tem que estar sempre trabalhando essa parte, né? Do emocional, do psicológico, porque realmente isso mexe muito com a gente. Muitas vezes a gente pega um animal em condições terríveis, às vezes atropelado, vítima de N problemas, maus tratos, envenenado, às vezes que foi pego por algum outro animalzinho na rua. Aí a gente cuida, se envolve, corre ali, corre recuperação, busca ajuda, vai cuidando, alimenta, né? Acorda de madrugada, alimenta, cuida da medicação, trabalha com todo o cuidado para a recuperação daquele animalzinho. Aí, de repente, depois de um tempo, você vai colocar ele para adoção, para achar um novo lar, né? Então, isso realmente é bem difícil. É um trabalho que a gente tem que ter frequentemente para conseguir na verdade, entender. É o círculo perfeito quando isso acontece, né? Nesse trabalho da prefeitura, que segue ainda e tal, existe também muita parceria com essas entidades, né? Com essas ONGs, com esses protetores, né? Mais ou menos essa comunidade de quantas pessoas em Campo Grande? Não, tem que existir, né?
essa ponte, né? Senão o serviço público fica fazendo uma coisa muito independente. Nesse caso, ele também tem que ser interligado, né? Integrado à luta. Sim, e até porque, assim, por exemplo, as feiras de adoção da SUBEA, hoje em dia, a SUBEA, né, já não tinha antes, não tem ainda um centro de triagem, um centro de acolhimento. Então, não tem os animais resgatados pela própria SUBEA e cuidados pela própria SUBEA. O protetor levava lá na feira. Exatamente. Nossa, que legal. Que é uma parceria com os protetores independentes, né, e com as ONGs que quisessem participar. E aí esses animaizinhos eram avaliados pela equipe técnica, equipe responsável, veterinária, e estando apto para a feira de adoção, eles eram levados pela feira, eram vermifugados, fazia também o microchip, né, menos muito pequenininhos, que não dá para fazer microchip tipo um gatinho de 60 dias, então a gente costuma esperar um pouco mais, mas aí eles eram levados até a feira de adoção justamente nessa parceria para tentar melhorar um pouco a qualidade de vida também daquele protetor e daquela ONG, né? Porque à medida que você consegue doar um animalzinho, sempre buscando, claro, a guarda responsável, mas quando você consegue doar, você também abre as portas para, de repente, você conseguir ajudar um outro animalzinho, né? Porque o que acontece é que, às vezes, a gente fica num estado, assim, com um número tão grande de animais acolhidos e que a gente realmente não consegue encontrar um tutor para aquele animal, que você acaba tendo que fechar as portas mesmo, né? Que aí envolve as estruturas de ração, de buscar a vacinação, tudo mais. É a estrutura física mesmo, né? De próprio espaço, porque para ter alguma qualidade mesmo de vida, né, do animalzinho, para ele conseguir ter um grau de felicidade, de longevidade, aquelas coisas todas que envolvem o bem-estar animal, também não dá para ser um local em que o animal vai tropeçando em outro, né? Então, assim, tem que ter um certo espaço físico. E aí, fora o espaço físico, a infraestrutura tem a mão de obra, né? Toda a parte financeira envolvida, porque às vezes a pessoa fala... não, mas é só um animalzinho, tá? Não vai dar muito trabalho. Para quem já tem 10, tem 11. Para quem já tem... Mas na verdade... Aqui 11 vira 21, vira 25. Foi o meu caso, né? Eu comecei eu fui numa feira de adoção de uma ONG na China, na época que eu morei na China. Fui numa feira porque eu queria conhecer o trabalho e queria adotar um animalzinho para pôr no apartamento, para não ficar tão sozinha e tal, eu queria ter um animalzinho. Aí fui lá para pegar um gatinho, acabei pegando 2 e me candidatando como voluntária da ONG. Aí fui trabalhar na ONG, na parte de felinos, aí da parte de felinos comecei me envolvendo, quando eu vi eu já estava com 5 dentro da minha casa. E hoje na Miquete são quantos? Na Miquete são aproximadamente 400. 400, é bastante, né? Ou seja, assim, é bastante e é também maior ainda o trabalho tanto de cuidado quanto de arranjar essa guarda responsável. Exatamente. E, na verdade, é tudo aquilo, né? Porque também você tem que manter vacina em dia, você tem que manter vermifugação. E aí vai o quê? Né? Vai uma parceria também com as clínicas veterinárias também nesse sentido? Porque o poder público também tem que fazer, acho que não só o poder público, as ONGs, porque o que a gente vê muito na rede social, foto do bichinho que está machucado e tudo mais, e muitas vezes se ele não tem dono, é sempre um protetor ou alguém que for solidário naquela questão que vai acolher e vai levar lá e fica aquela conta para alguém pagar, né? Então, como que é essa questão também? Porque até as clínicas veterinárias acabam sendo também boazinhas nesse sentido, de ajudar, dar um desconto ou fazer uma tabela social, né? Como a gente, assim, até o momento ainda não tem atendimento gratuito, né? Que é a história da UPA veterinária, que muita gente foi contra, que fala assim, não dá conta de gente, vai cuidar de bicho e tal, mas que era fundamental também, porque existe uma demanda social nesse sentido. Né? Ou uma UPA mesmo, né, veterinária, existe toda aquela discussão de, como é que vai ser uma UPA, porque se nem o hospital, né, o hospital de humano mesmo, ele é da maneira certa, se no SUS falta um monte de coisa, se no posto falta um monte de coisa, será que adianta abrir uma UPA e tal? E aí, pensando em tudo isso, é que a gente teve aquela ideia, na época, da gente tentar conversar com as universidades para fazer uma estrutura de convênios, então que a gente conseguisse pegar tudo que aquela universidade tem de positivo e aí a gente agregasse através de uma parceria, né, para esses atendimentos emergenciais. Para atendimentos não só emergenciais, mas eletivos também, né? Desde que tivesse alguns critérios para isso. Então, uma pessoa que tem cadúnico, um protetor, uma ONG, realmente tinha que ter alguns critérios que às vezes a gente não consegue abraçar
todos. Tudo, embora exista toda uma discussão nesse assunto, porque se o SUS para todos, por que o SUS dos animais não vai ser para todos também, né? Porque teoricamente qualquer pessoa, não importa quanto dinheiro ela tem direito ao atendimento no SUS, né? Então existe toda uma discussão nesse assunto, né? Também sobre a parte do atendimento. Até porque quem tem muita condição não vai porque não precisa, né? Sim, não vai pegar uma fila, submeter algumas exigências que muitas vezes você vai ter para ter um atendimento no SUS. Mas a ideia é que através de um convênio de parceria com a universidade, a gente conseguisse fazer esses atendimentos, cirurgias, atendimento ortopédico, que é muito importante porque é muito caro, né? Uma das coisas as mais... próteses também. Exatamente, próteses, pinos, né? Parafusos, essas coisas assim, que hoje em dia você pega um animalzinho atropelado, você facilmente gasta com uma cirurgia ortopédica seus 3, 5 mil reais, dependendo do caso. Que aí né? vem a história das vaquinhas virtuais para ajudar nesse sentido. Exatamente, Né? porque material também é caro, né? E a cirurgia ortopédica é uma cirurgia mais cara. E infelizmente atropelamento é uma coisa extremamente frequente, porque justamente por causa dessas guardas irresponsáveis, acaba que os animalzinhos vão muito para a rua. A pessoa deixa o animalzinho sair, dar um passeio. Que é a mistura do abandono com a guarda irresponsável, né? Exatamente. Não chega a ser um abandono, mas é aquela pessoa que ela não deixa só ali, ela deixa o animal sair para dar suas melhorou um pouco isso. voltinhas. Tinha um bairro de Campo Grande que a população de cachorro era maior que a de gente, né? Porque era uma loucura. Você chega lá mas no ainda bairro... tem muito. Gato, então, porque gato é difícil segurar em casa, né? Entendi. Então, assim, é difícil quem realmente faz uma criação indoor. O gato é diferente do cachorro. O cachorro, para ele fugir da casa, tal, a pessoa realmente tem que deixar o portão, esquecer o portão aberto da casa, o né? gato dá um jeito. Alguma coisa, o gato, não. O gato, se não tiver uma casa com um muro enorme, ou então telada, ou se não morar num apartamento todo telado, o gato é cross, ele dá um jeito de sair. Então, é muito frequente a gente pegar esses casos. E aí, se a gente tiver uma parceria com os hospitais, ou, por exemplo, universitários, você consegue fazer esse atendimento até se realmente analisar financeiramente toda a questão mesmo do município, a abertura ou não de um hospital público. Então, isso daí é uma coisa que já vinha sendo estudado e planejado, né? E que a gente teve notícia aí que vai sair, que parece que já está tudo para ser assinado realmente agora e que vai existir isso dentro de pouco tempo. Que é um ganho para Campo Grande. Né? Nossa, é um ganho enorme. Ninguém nasce prefeito, governador, governadora, presidente, secretário de alguma coisa, até esse termo subsecretário, que na verdade todo mundo é secretário, né? Você é médica, né? Quer dizer, é uma pessoa da sociedade civil que aí foi parar na gestão pública. Sim. Como que foi para ti esse universo diferente, né? Que ainda mais numa pasta diferente, de mostrar o tempo todo com o trabalho que essa pasta era importante, de certa forma isso ajudou também no desempenho? Porque em todos os trabalhos, principalmente de divulgação da SUBE, do bem-estar animal, eu acredito que naquela época, tanto você quanto a equipe conseguiu provar que a discussão sobre isso não precisava ser uma coisa chata. E a gente está num mundo onde toda discussão é muito chata, tudo muito polarizado, tudo muito acalorado. E ali não, era tudo muito com carinho, com explicação, né? E o que eu acho que foi o grande norte para que as feiras fossem sucessos, né? Não eram só feiras, só eventos, né? E usaram espaços improvisados, né? Sim, foram até as comunidades, né? Fizeram isso na pandemia. Exatamente. Então o fato talvez você foi muito técnica, mas também de ter muito essa questão do amor no que faz e levar, assim, não perder essa essência da pessoa de fora da caixa, foi também a grande virtude, né? Daquela experiência. Isso com certeza, amor não faltou, porque eu acho que sempre foi uma vontade enorme de ver as coisas mudarem, de ver as coisas acontecerem. Eu nunca tinha estado na vida pública, né? Foi uma experiência, realmente não é fácil, é um desafio, é uma coisa totalmente diferente. Quem sempre trabalhou só na área privada é uma coisa totalmente diferente daquilo que imagina, porque assim, quando você entra, você acha que de repente em 2 meses, em 1 mês, em 3 meses, as coisas vão estar resolvidas, vão estar acontecendo, o nosso tempo é outro, né? E aí quando você entra lá, você vê que não, que é completamente diferente, que você tem que ir construindo tudo, você tem que ir escrevendo tudo, que para uma coisa acontecer, precisa de resolução, precisa de decreto, precisa de às vezes uma legislação, tem que ter uma brecha, tem que adicionar alguma coisa que não tinha, porque senão você não tem competência para fazer, e se não tiver, não pode ter orçamento.
orçamento, você tem que aprovar orçamento, você tem que provar que aquilo realmente é necessário, você tem que fazer um monte de coisa, né? Que licitações, não é simplesmente, eu quero comprar um negócio, eu quero comprar um carro, eu vou lá e... Não, e todo esse arcabouço para que seja permanente também a luta, né? Porque senão acaba... E já é muito difícil sendo assim, né? Porque para passar de um governo para o outro, ter continuidades nos trabalhos, na política pública, já é um grande desafio no nosso país, né? Porque a gente vê muita descontinuidade, né? Exatamente, porque a ideia é isso, é que você tem que ter toda a parte documental, você tem que ter toda a parte de legislação, de lei, de competência, porque senão aquilo passa a existir durante um tempo curto, depois não tem nada que segure, porque... Claro, a vida pública vai mudar, as pessoas que estão hoje em dia podem não estar amanhã, né? Pode voltar uma pessoa que estava antes, pode nunca mais voltar. A gente não sabe o que vai acontecer, é incerto. Então, se você não tiver alguma coisa garantido para que dê continuidade àquele processo, àquele trabalho, amanhã ou depois as coisas podem acabar se perdendo. Então, é importante primeiro você construir, você tem que montar mesmo, tem que fazer o alicerce para que você tenha aquela construção sólida, para que depois realmente você possa abrir as portas e apresentar. E essa construção sólida, esse alicerce, essa parte toda dentro da vida pública, dentro dos órgãos, né, do órgão público, ele é difícil de acontecer, ele tem todo um processo, diferente de você pegar uma secretaria que já está acontecendo e você vai manter aquilo, e claro, trazer inovações. Que já tem um corpo técnico, né? Até a questão do corpo técnico você teve que ajudar a formar, né? Sim, teve que formar tudo, na verdade. Quando a gente entrou lá, não tinha nada. A gente tinha uma salinha que ficava dentro de outra secretaria em que a gente usava só uma salinha. Que não tinha computador, não tinha telefone, não tinha nada. Tudo que a gente tinha que fazer tinha que ser com o nosso mesmo, ou a gente saindo para resolver, indo nas outras secretarias. Então, foi muito tempo, né, para você conseguir construir alguma coisa. A gente fala assim, se o SUS, que é o SUS, levou todo esse tempo para ser o que é hoje, quanto tempo não se galgou aí dentro, né, das secretarias de saúde, né, Ministério de Saúde, para chegar ao que a gente tem hoje. Aí foi muito tempo de caminhada e ainda está longe da perfeição. A gente vê que tem ainda muitos problemas e dificuldades, né? Que depende muito do cidadão também e dessa questão do compromisso com a política de Estado. Você falou até de saúde única, e eu falei também de transversalidade. Como que era esse bate-bola com a Secretaria de Saúde? Né? Porque é importante que essas duas pastas elas andem juntas, né? Elas pensem juntos, tanto a saúde pensar a questão do bem-estar animal, quanto o bem-estar animal pensar isso alinhado ao que é o macro da saúde pública em Campo Grande. Sim, não, é super importante, assim, essa relação com a Secretaria de Saúde. Ainda mais teu caso que você pegou bem na época de pandemia, né? Quer dizer, a Secretaria de Saúde, ela nunca trabalhou tanto, né? Não, foi uma época super difícil, nesse ponto foi bem complicado, porque como a gente não estava, assim, a gente não estava montado, a gente não tinha atividade ainda, a gente precisava fazer as coisas acontecerem, e aí, de repente, você pega numa época de pandemia, em que todas as coisas estão voltadas para a saúde humana, em que nem os veterinários conseguiam, às vezes, anestésico para fazer as suas próprias cirurgias. Elas foram interrompidas, né? Foram interrompidas. Cirurgia letiva de humano, foi, imagina, da parte dos vets, né? Então, foi bem difícil lidar com toda essa situação, mas é claro que essa integração com a Secretaria de Saúde, e principalmente aí na representação do Centro de Zoonose, né? Porque é o órgão mais diretamente ligado, é super importante, assim como o meio ambiente, né? Porque justamente a saúde única é entre o humano, os animais e o ambiente, então tá tudo ligado. É importante ter interação para as coisas funcionarem, para também você conseguir desenvolver projetos que realmente sejam sustentáveis aí, né? Então tem muita coisa para ser feita, avançar, né? E porque trabalhar assim, com tudo isso. Se a pessoa não respeita o meio ambiente, não vai respeitar um bicho, né? Não vai respeitar, de certa forma, a vida também, né? Exatamente. Então é tudo uma coisa conjunta e que se uma coisa avançar, a outra avança naturalmente. Você falou da China, quer dizer, você morou na China, tinha muita diferença da política de bem-estar animal de lá para o que é aqui no Mato Grosso do Sul, porque é aqui no Brasil? Tem bastante diferença, viu? Claro, a luta é enorme lá também, né? Nós temos diversos que lá é muito populoso, fora, né? Eu acho que muito, muito. Mas assim, mudou bastante, né? Assim, as pessoas têm todo um conceito de a China, isso, são cruéis e tal, mas na verdade, assim, tem muitas pessoas lá que trabalham dia e noite
pelo bem-estar animal. Tem ONGs lá extremamente estruturadas e com muito apoio assim, de empresas, sabe? De grandes empresas, de cassinos, que lá tem áreas de cassinos, né? Que são muito grandes, recebem muita grana, né, anualmente, e que investem uma boa parte para ajudar essas ONGs também, e dentro da própria parte mesmo de políticas públicas, dentro dos governos mesmo, existe toda uma parcela de união com as ONGs, sabe? Que é o que a gente vê muito no Brasil, você vê o governo federal chinês, vamos botar assim, a questão nacional, mas aí no micro, né, no regional, nas províncias, aí você tem lá todo um trabalho que é muito parecido com o daqui também, sim, não foge sim. muito, né? Não. Independente do regime, né? Exatamente. Mas aí você aprendeu a falar chinês? Aprendi algumas coisas. É muito difícil? Chinês é bem difícil. Na verdade é difícil até O que é mais difícil, lá... falar com chinês ou falar com um gato? Eu falo com chinês. Chinês, o gato entende melhor. O gato entende melhor. É porque assim, na China tem vários dialetos dependendo da região, né? Então, assim, nos lugares diferentes da China você encontra um chinês, entre aspas, né? Falo entre aspas porque lá, assim, bem dividido, tipo, China continental é o chinês. Uhum. Aí quem nasce em Macau, em Hong Kong, eles já não se consideram chineses. Existe um certo preconceito dentro mesmo das regiões. E às vezes você encontra dois chineses e cada um fala um idioma. Um fala mandarim, outro fala E um português, percebe que o outro é um japonês, chinês diferente também. Exatamente. Então é engraçado, né? É bem diferente daquilo que a gente imagina. Para você passar, às vezes, de Hong Kong para Shanghai, por exemplo, você vai ter que passar pela fronteira, você vai ter que apresentar passaporte, você não, a gente. Dentro o próprio da China? chinês, Olha o próprio só. chinês. Aí ele vai ter o passaporte carimbado, tipo, eu vou para Shanghai, eu tenho direito a ficar 7 dias lá, mesmo sendo chinês. Mas eu sou um chinês de outra região, eu não sou chinês daquela região. Então é muito engraçado, existe toda uma divisão, uma subdivisão dentro Igual se da a gente própria fosse China. para São Paulo, para o Rio de Janeiro, você tem que ter essa burocracia. Exatamente. Tipo, eu sou daqui de Campo Grande, eu vou passar férias em São Paulo, então eu vou ter que passar pela fronteira, carimbar meu passaporte, e aí eu vou ter direito a ficar, sei lá, 7 dias passeando em São Paulo. Depois disso eu tenho que sair, eu não posso continuar em São Paulo. Lá tem essas coisas dentro da própria China, que é muito estranho, porque a gente não está acostumado. Depois de um tempo que você está por lá, você se acostuma com essa didática, mas quando a gente chega, assim, é todo um impacto que a gente não imagina. É outra cultura, né? Uma cultura milenar, né? Que até, acho que até divisão pela natureza, pelos bichos também, tem muito a ensinar para a gente, né? Quando você todas essas culturas têm muito a trazer, né? Dessa experiência que você passou lá para trazer para cá, foi também meio que algo que te inspirou a assumir esse desafio na SUBEA, no conselho, um pouco antes, né? De perceber que assim, olha, a gente está no interior do Brasil, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas a gente pode fazer uma coisa diferente, pode fazer uma coisa melhor ao nosso jeito. Sim, eu acho que é sempre aquela vontade mesmo de fazer a diferença, né? Inovar. Você falar, não, existe oportunidade, por que não? Eu vou tentar fazer o máximo que eu puder para poder modificar enquanto eu estiver lá e deixar alguma coisa, deixar algum legado, né? Porque assim, é legal quando a gente depois olha e a gente vê que muito daquilo que está acontecendo, né, é fruto do que você plantou quando você esteve lá, né? Do que você foi criando, que tem muito a ver com você, com o teu planejamento. Aumenta a tua conexão com a cidade também, né? Também, a cidade que claro. você mora, você saber que você tem uma participação. Hoje eu acho que quando você passa em frente do prédio da SUBEA, lá que fica na frente da Santa Casa, aqui de Campo Grande, você vai olhar e fala, olha que bacana, eu ajudei a estar ali o prédio, eu ajudei a existir isso aqui. Exatamente. As feiras, hoje, muito mais confortável fazer as feiras do que na época da pandemia, né? Não, aquela correria que foi. Não, e agora assim, por exemplo, lá já começou a ter os atendimentos, né? Então o BEA, né, que a gente chamava, Unidade Básica, já começou, então os veterinários já estão atendendo, né? Porque a gente tinha estruturado que lá ia acontecer os atendimentos, pelo menos os atendimentos clínicos básicos, então ia começar a fazer, e aí justamente a ideia era, tendo um convênio com uma das universidades, né? Porque a gente procurou as 3 universidades, poder conversar com as 3 e oferecer a parceria, o convênio, aí teria o atendimento básico lá, e precisa de um exame, precisa de um raio-x, precisa de uma cirurgia. Então ele seria mais ou menos um modelo de saúde humana, assim, né? Peguei um pouco do que acontece na saúde humana na época, uma porta de entrada poderia ali, dar certo, exatamente. Então
tem aquela avaliação pelo corpo clínico da própria SUBEA, da própria subsecretaria, e a partir daí faria o encaminhamento. Eu preciso de um raio-x, eu preciso de um ultrassom. Então vai com aquela guia e aí é encaminhado para fazer o que precisa exatamente na universidade, sabe? Então funcionaria muito bem. E aí hoje, por exemplo, já começaram os atendimentos. Então é legal você ver que já está acontecendo, que pessoas já estão indo, pessoas já estão A Câmara Municipal de Campo Grande né? chegou a ter recentemente um veterinário, né, que era o Chico Veterinário, Chico lá, fez um bom trabalho na legislatura, depois não continuou, né? Mas, de certa forma, essa luta do bem-estar animal foi parar dentro da Câmara, que já era um assunto anterior, indicações e tudo mais. Você acha que para 2024 também é importante que as pessoas dessa batalha, né, estejam também se credenciando para o debate? E, na verdade, a gente vê mesmo que cada vez mais pessoas que são da causa animal, claro que tem aquelas que não são da causa animal, que abraça o cachorrinho, dá um sorriso quando está na época, né? Isso a gente sabe, existe em qualquer, exatamente, não é só no segmento, mas existem vários outros segmentos, mas a gente vê, na verdade, cada vez mais, se você for pesquisar aí, dar uma olhada nas eleições anteriores, que cada vez mais tem aumentado o número de candidatos, tanto a vereador quanto a deputados, que são ligados à causa animal, né? Então, que são protetores, que são presidentes de ONG e tal, e que estão tentando se lançar mesmo na vida pública, eu acho que sempre com essa ideia de tentar fazer alguma coisa diferente, de tentar, né? Porque a gente vê assim, às vezes a gente fala assim, a gente fala, não quero me envolver com política, tal. Política tá em tudo. Mas não tem jeito, né? A verdade é que exatamente, a política está na vida, a gente não vai para lugar nenhum sem política, assim, ela está envolvida. Você pode ter nascido mais com um pezinho ali ou menos. Tem pessoas que já nasceram com o pé lá dentro, né? O pai era político, mas mesmo quando você não tem isso, você não tem esse histórico, não tem como você viver totalmente alienado da política, né? Ela está envolvida aí com tudo. E é isso que a gente espera, que realmente ver as coisas evoluindo, né? Pelo menos dentro do bem-estar animal, é ver mesmo esses atendimentos aumentando, ver as solicitações de ONGs e protetores sendo atendidas, né? E os ONGs, os tutores de ONGs sendo atendidos também, né? Não adianta cuidar só do bichinho, tem que pensar nessa galera que cuida do bichinho também. Tem, porque assim, é uma galera que nós, assim, que somos da causa, né, e alguns mais, outros menos, mas assim, é vamos dizer assim, um segmento muito sofrido, né, e que ficou muito tempo sendo desvalorizado, sendo considerado como louco e tudo mais. E que pensa no coletivo, né, quando ele está cuidando de um monte de bicho, é bicho que gente abandonou, bicho por conta da falta de castração que o poder público devia estar fazendo. Está abrindo mão, né, de uma parcela da vida dele e tudo para cuidar daqueles animais, né? E até assim, na época que eu assumi, por exemplo, foi bem difícil, foi uma experiência muito boa, de grande crescimento, mas ao mesmo tempo pesada mesmo, porque assim, eu acho que sempre que, o Danilo, ele é da causa, então você entrou lá, você vai mudar tudo, você vai salvar tudo, só que é o desejo da gente, só que quando a gente está lá não é assim, né? Existem várias amarras, então... E às vezes você tem um prazo muito maior para as coisas acontecerem do que um prazo de 2, 3 anos, né? Exatamente. A luta ela é muito grande para caber em 2, 3 anos. Exatamente. Agora você vai vendo frutos de muitas coisas, né? Só que o peso é maior. Quando você, teoricamente, você é daquele segmento, você coincide naquele segmento, o peso acaba sendo maior, assim, todo mundo te vê como uma pessoa que vai chegar lá e vai modificar tudo de uma hora para outra. E isso não acontece assim, né? Isso existe todo ali um processo, toda uma dificuldade que a gente tem até a gente conseguir implantar alguma coisa que realmente a gente fale, nossa, que bom, funcionou, né? E no teu caso ali, acho que teve a questão da pandemia que imperou muito, né? Não, a pandemia, ela deu um ritmo diferente para tudo. Para tudo, né? E para essa questão em si, né? Você falou, se fosse uma pasta já consolidada, o impacto seria outro. Agora, uma pasta que está se implementando, né? Sim, as coisas já estariam acontecendo, né? Mesmo assim, eu acho que mesmo sendo uma pasta impactada, talvez tivesse seus cortes e suas paradas naquela época. Mas não sendo ainda, aquilo que a gente poderia ter implantado em X tempo, acabou que esse tempo, né, ficou 2, 3 vezes maior, porque foram basicamente 2 anos aí que a gente teve envolvido com Covid, né? E isso é muito municipal, né? Quer dizer, na eleição de 2022, pouco se falou dessa questão, né?
Exatamente. E eu acho que também deveria ser pensado no sentido maior, aí, acho que em nível estadual, para poder levar situações de Campo Grande para o interior e até isso que você falou, integração entre meio ambiente, bem-estar animal e saúde pública. Né? Que é saúde única, né? Como saúde você definiu única. Mas vamos ver se as coisas agora expandem, né, para as nossas outras cidades. Está tudo tão rápido, a gente falou da coisas pandemia que foi uma letargia, agora está tudo muito mais rápido do que o normal. Né? De repente, agora... se esse rápido ajudar a se desenvolver. Né? Agora as pessoas estão querendo recuperar todo mundo. O tempo perdido. Né? E é isso, aí lutando para que as coisas possam acontecer, né? Graças a Deus o programa de castração vai continuar, a gente já ficou sabendo, já teve essa notícia, que era uma coisa importante, que a gente estava preocupada. Vai manter a mesma coisa, o mesmo número de vagas, o credenciamento vai continuar, então vai ter ali 7.200 vagas por ano. O que é bom, mas a gente ainda precisa de mais. A luta é que a gente aumente ainda, que a gente aumente o número de quilos ainda de castração, porque a gente tem castração até 15 quilos, foi que deu para implantar. Tem essa também. Mas a gente precisa, porque tem cadela aí de 30, 40, né? Então é toda mais... É todo um início, né? E eu acho que a tendência agora é cada vez mais ir expandindo também, a pasta vai se tornando mais conhecida, as pessoas vão tendo mais credibilidade no trabalho, né, das pessoas que estão... E eu falo uma questão estadual, até para ajudar a se abrir mais secretarias de bem-estar animal nos municípios, né? Sim. Analisar essa demanda. Né, como é em outras pastas, né? Juventude, assim, né? Exatamente. Esporte. E eu acho que a tendência tem que ser essa, né? Não tem como a gente pensar daqui a muitos anos aí se a gente não conseguir controlar essa situação. Se a situação continuar desenfreada como a gente vê aí, em alguns municípios e até aqui ainda em algumas regiões nossa, né? Graças a Deus a gente não está mal se a gente for comparar o número de castrações que a gente tem aqui no município comparado ao número de castrações que a gente tem na maioria dos municípios aí do Brasil, a gente está muito bem na fita, mas a gente sabe que se a gente não continuar nessa vertente, ainda lutando para poder aumentar e para conscientizar, trabalhar a educação, conscientizando as pessoas que não necessariamente você precisa do serviço público para fazer algumas coisas, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer, a gente não precisa ficar jogando tudo para o serviço público, na verdade a gente tem que trabalhar em harmonia, as coisas podem melhorar bastante ou podem ter um futuro aí mais negro nessas pessoas. E se integrar também, né? Porque o que acontece? Tem aqueles casos que eu acho que muita gente vê, olha na rua aquele potinho de ração para alguns gatos que estão na rua, principalmente filhotinho. Às vezes é melhor bater a foto, colocar na internet, entrar em contato com quem já faz esse cuidado, do que ficar botando direto a raçãozinha ali, né? E eles vão continuar perdidos, né? Como fala, soltos ali e com risco de atropelamento, com risco de outras situações. Né? Eu acho que é importante assim, se cada pessoa, porque às vezes assim, a pessoa ela transfere a responsabilidade, né? Ou ela transfere para uma ONG, um protetor, tal, ou ela transfere para o poder público, né? E eu acho que é importante as pessoas entenderem isso, que elas podem fazer alguma coisa. Às vezes, eu não sei o que fazer, eu vou ficar só alimentando, mas aí eu não vou castrar, vai proliferar, vai ter... Tá bom, então eu vou procurar uma ONG ou um protetor que possa me ajudar com aquela determinada situação, mas também tentar acolher aquela ONG, tentar acolher aquele protetor, né? Assim, ajudar também o trabalho sistemático da ONG, né? Que ele vai depender da ração, vai depender de um monte de coisa. Isso, exatamente. Não transferir assim, só demanda, exatamente, a responsabilidade. Tem ali, tiro foto, passo para mas o que eu posso ajudar? Eu posso contribuir? O que precisa para poder ajudar a capturar? Vai precisar de uma avaliação veterinária, vai precisar de vacina, então eu posso te ajudar com vacina, eu posso te ajudar, porque se você também faz isso, se você também acolhe, se você também ajuda com essa responsabilidade, você consegue com que as protetoras e as ONGs também multipliquem o trabalho, né? Porque aí ela não está sozinha, ela está com alguém que vai sustentar, vai ajudar nessa sustentação dela. Sim. Então é importante isso, né? E tudo isso tem a ver com isso da conscientização, né? E você ser mais empático com algumas situações e saber que junto a gente consegue fazer muito mais do que se cada um ficar fazendo separado e ainda pilhando, exatamente, às vezes o trabalho do outro, né? Então funciona melhor. Obrigada. Parabéns aí pela tua passagem na SUBEA, na Prefeitura de Campo Grande, pelo exemplo que você deu.
e que eu fico no aguardo aí, de repente, do interior, outras cidades, replicar essa experiência, né? Mais palestras, né? Mais consultorias e principalmente assim, mais políticas públicas de verdade, né? O começo, meio, eu não vou falar fim, mas continuidade constante. Acompanhe nosso trabalho no www.msindia.com.br, lá no YouTube do jornal. Tem muitos materiais, cortes, entrevistas completas, a mesma coisa na rede social do MS em Dia, no Instagram, no Facebook. Até a próxima.